Olá pessoal, tudo bem? Noite de sábado, tá? Falta menos de meia hora para começar o jogo da Argentina contra a Suíça, tá certo? Mas vou falar sobre o terceiro jogo dessa fase de quartas de finais, que foi Noruega e Inglaterra. Na minha opinião, o melhor jogo dessa fase de quartas de finais, tá? Jogaram lá na cidade de Miami, na Flórida. Nossa, que jogo, vamos dizer assim, é, emocionante, vibrante. Teve alguns momentos que o jogo deu uma queda de. Deu uma acalmada, deu uma queda de rendimento, de produção, né? O começo dele já foi meio devagar, foi meio lento, mas depois, cara, o jogo ganhou um ritmo assim que, nossa, sabe? É, sim, para mim o melhor jogo dessa fase de quartas de finais, não tenho dúvida nenhuma, tá? E atuações individuais muito boas, e principalmente do camisa 10 da Inglaterra, o Jude Bellingham, tá? E mais uma atuação fantástica dele, tá certo? A Noruega, ela veio de uma superando o Brasil na fase de oitava de finais, né? Uma boa atuação do Odegaard, do Patrick Berg, tá? E dois gols do grande atacante lá, né? O especialista em fazer gol com apenas um toque de bola, né? O Erling Haaland, né? E fazendo 2-1 no Brasil, eliminando o Brasil, tá? E a Inglaterra veio de uma batalha campal, eu vou chamar assim de uma batalha campal, na cidade do México, contra a seleção mexicana, contra aquela torcida febril mexicana. O mexicano é um apaixonadíssimo por futebol, né? E encarando uma altitude de mais de 2.200 metros na cidade do México, jogando no famoso estádio Azteca, né? No peito, na raça, foi lá, ganhou de 3-2, tá? No final do jogo, praticamente o time todo lá atrás, só rebatendo bola, e conseguiu segurar o placar e se classificar para enfrentar a Noruega, né? Nessa fase de quartas de finais. Então foi um jogo muito bom, bacana. No começo de jogo, tá? Vamos lá, a Noruega me chamou a atenção porque ela manteve praticamente, tá? É, do time que terminou o jogo contra o Brasil, ela manteve ali o cara que deu 2 assistências pro Haaland fazer os 2 gols contra o Brasil, o Schelder, né? Ali atacando pela ponta esquerda, né? E praticamente manteve o time que, que terminou o jogo contra o Brasil com algumas alterações, né? Do lado direito ele manteve ali, do lado direito do ataque manteve ali um atacante, manteve o atacante, caramba, o Norfolk, né? E não é exatamente um atacante de ponta, né? Não tem velocidade para isso, né? Ele gosta, a função dele é jogar na posição que o Haaland joga, tá? Mas ele teve que se concentrar, o Sorloth, né? O Sorloth, que ele é atacante do Atlético de Madrid, tá? Então, quando ele joga pelo Atlético de Madrid, ele joga na função do 9, mas ali ele teve que jogar aberto pela ponta, né? Jogar, vamos dizer assim, na função do 7, né? E e basicamente o time inglês, né, não pôde contar com o lateral esquerdo, que foi expulso no jogo contra o México, né, como tomou vermelho, tá suspenso por 2 jogos, só volta, né, após a semifinal, ou para o jogo do título, ou para o jogo de terceiro e quarto, né. Então, e a Argentina é uma seleção que tem problema, a Argentina não, a Inglaterra é uma seleção que tem problemas sérios nas laterais, né, mas compensa por um bom meio de campo, né. Principalmente o Jude Bellingham jogando muita bola, né? Tem o Declan Rice, que está fazendo uma Copa que eu esperava um pouco mais dele, né? Mas enfim. E tem lá na frente o Harry Kane, né? Que é um atacante que eu gosto muito pela inteligência, pela postura tática dele. Às vezes não sai da posição do 9 para fazer o pivô, para dar espaço para quem venha de trás, chute, apareça. Ou seja, é um cara que de boa, ele divide o protagonismo com outros jogadores, né? Então a Inglaterra, no começo, vamos dizer assim, no primeiro quarto de jogo, porque eu chamo de primeiro quarto, porque tanto no primeiro quanto no segundo tempo, no meio dele tem uma parada para hidratação de 3 minutos, né? O que vem desagradando muita gente, né? Todo jogo tem que parar no meio do tempo e tal. Também não gosto, preferiria jogo corrido, né?
Eu acho que está na hora de... O futebol alcançou 5 substituições, né? Na pandemia isso aí foi mantido, né? E quem sabe não aquela tipo de, pelo menos, substituição que o jogador que vai para o banco ele possa voltar no decorrer do jogo, mesmo que seja ao menos uma única vez, né? Poderia tentar fazer isso do que ficar parando o jogo no meio de cada tempo. Mas, enfim, no primeiro quarto do jogo, o jogo se resumiu a isso, a Inglaterra tentando atrair a atenção da Noruega para um determinado lado do campo para poder fazer um jogo de inversão para o outro lado. Isso a Inglaterra sabe fazer bem, mas aí o técnico da Noruega ele conseguiu quebrar isso, né? Porque ele fez uma linha de 4 na defesa, mais uma linha de 5 no meio de campo, deixando somente o Haaland na frente, né? Então nessa linha de 5 ele tinha ali, né? Dois meio campistas bons, né? Os famosos os sobrenome Berg, né? Tanto o Patrick Berger e o outro Berger, né? Com o Odegaard ali mais centralizado entre eles, né? E é preciso destacar que eu falei que no jogo contra o Brasil, né? O Brasil jogando com uma linha de marcação tão lá embaixo, que deu liberdade principalmente para o Odegaard, né? Esse bom jogador do Arsenal, poder trafegar ali pela linha do meio ali, né? Sem ser muito incomodado, né? Aqui não, aqui ele não teve essa liberdade para fazer isso, né? E da mesma maneira que a bola dificilmente chegou no Haaland, né? O Haaland foi um jogador que toca menos na bola e isso é muito característico dele, né? Ele não precisa ser um jogador que esteja tocando direto na bola, mas é um cara altão, tem força física, briga, batalha, usa o corpo, né? Mas um dos jogadores que mais tocaram na bola, tá? Se eu for analisar aqui as estatísticas que eu vi depois do jogo, né? O jogador que mais tocou na bola foi um dos jogadores que mais tocou na bola foi justamente o zagueiro, né, da Inglaterra, tá? E atende pelo nome de... Deixa eu dar uma olhada aqui, tá? Tô tentando acelerar porque o jogo da Argentina está para começar. Deixa eu dar uma olhada no nome dele aqui, tá? Na formação do time, tá? E porque o Haaland foi muito bem marcado por esse zagueiro, né? Que, vamos dizer, deixa eu ver aqui o nome dele, achei ele, tá? O Mark Gerrard, né? Que é companheiro dele no Manchester City. Então, o Mark Gerrard tocou muito na bola durante o jogo, tá certo? E simplesmente não deixou o Haaland se crescer para cima dele, tá? O Haaland hoje teve uma atuação bastante apagada, tá? Então, teve bastante toque de bola esse zagueiro aqui, atuando muito bem na marcação dele, tá? Então o primeiro quarto teve isso, né? Foi bem bom, né? Aí teve a parada para hidratação, um segundo quarto de jogo, que é a metade final do primeiro tempo. Nossa, aí o jogo pegou a adrenalina, sabe? Foi outro jogo, foi numa sintonia completamente diferente. O jogo saiu dos 120 para 220, assim, numa voltagem legal, bacana, tá? E teve a primeira tentativa de finalização do Haaland, né? Mas foi uma única jogada de linha de fundo que foi feita, né? Ele cabeceou meio que desequilibrado, né? O goleiro da Inglaterra não teve dificuldade para fazer a defesa, né? Mas aí na segunda descida, no lance seguinte, esse Sheldon, né? Que foi o responsável pelas assistências dele, né? Contra o Brasil, né? Por servir o Haaland, né, contra o Brasil, jogando na posição que ele gosta, né, pelo lado esquerdo ali do ataque, né, ele, numa roubada de bola do Patrick Berg, né, que ele tirou a bola do Harry Kane, né, muitos contestam que possa ter feito falta no Harry Kane, né, eu não consegui analisar esse lance detalhadamente, até porque a transmissão da FIFA só mostrou ele, só repetiu ele uma vez, né, ele toma a bola na intermediária, na saída de bola, né, pega a zaga meio da Inglaterra meio que desprevenida e rola para o Sheldon, e o Sheldon do lado esquerdo da zaga, né, na entrada da área, ele acertou um lindo chute e fez um golaço, tá? Uma bola fez curva, saiu do alcance do goleiro, do Pickford, né? E no ângulo, na gaveta, 1-0, né? Um golaço, tá? E aí, de repente, a Inglaterra, né, terminou o primeiro tempo com grande posse de bola, né? Teve esse detalhe, esse diferencial também em relação ao Brasil, né? A Inglaterra não deu a bola para
para a Noruega como o Brasil fez, né? Não, ela manteve a posse de bola, né? Mas mesmo assim, a Noruega passou a ser um time mais... parece que a Noruega acendeu o fuzil e começou a partir para cima da Inglaterra, né? O Odegaard acertou um bonito chute de fora da área que obrigou o Pickford a fazer uma grande defesa, tá? E deu a entender que realmente o primeiro tempo ia se construindo com a vitória da Noruega, já que a Inglaterra, a única chance que havia tido antes da parada para a hidratação foi uma falta que o Bellingham cavou muito bem ali na entrada da área, mas aí o Harry Kane isolou lá pelo alto, né? Então parecia que o jogo ia caminhar para a vitória da Noruega no primeiro tempo, até que aí surge, né, a estrela de um grande jogador, né, tá fazendo uma Copa do Mundo simplesmente espetacular, tá? Que é o Jude Bellingham, tá? Uma jogada muito bem orquestrada ali pelo lado esquerdo, né, do Anthony Gordon, tá? Joga com o jogador do Barcelona, o Bellingham é jogador do Real Madrid, né? E o camisa 10, ele recebeu um passe invertido ali na entrada da área, né? Com um único passe, com um único toque, ele tirou o marcador, tá? Avançou em diagonal, né, para dentro da área, tem uma passada larga, né? E antes que o segundo, que a cobertura chegasse junto, ele bateu de chapa na bola, tirando do goleiro, do Nilan, e empatando o jogo, também um bonito gol, tá? 1-1. Então foi uma metade final de primeiro tempo assim, eletrizante, tá? Diferente do começo do jogo, para um jogo, sabe, um certo tempo sonolento, num ritmo, sabe, cadenciado para baixo, né? E aí, né, um jogo de alternância, de posse de bola, né? A Inglaterra no primeiro tempo teve uma maior posse de bola do que diz respeito à Noruega, né? A Inglaterra, pelo primeiro tempo que terminou aqui, foi 68% de posse de bola contra 32% na Noruega, né? O segundo tempo já foi ao contrário, a Noruega começou a tomar conta das ações. A posse de bola da Noruega chegou a ultrapassar os 50%, tá? E muito disso veio pelas substituições, pelas alterações, né? A Inglaterra já logo de saída do segundo tempo, né, já promoveu ali algumas substituições, né, que mais lá para frente iam surtir efeito, não surtiu efeito imediatamente no segundo tempo, mas principalmente na prorrogação ia surtir efeito, né? E ele tirou o Anthony Gordon, que fez ele tirou, não, peraí, o técnico Thomas Tuchel, o técnico alemão da Inglaterra, né? Ele colocou o Saka, né, no lugar do Madueke, tá? E tirou o Declan Rice no lugar do Eze, né? Realmente, né, o Declan Rice não está fazendo uma boa Copa do Mundo, tá? Ele é um grande jogador, mas está fazendo uma Copa do Mundo tanto abaixo, tá? Do esperado, né? E não está comprometendo, mas eu esperava que o Declan Rice jogasse mais, né? Então, e a Noruega, ela fez algumas substituições ali, tá? Enfim, a Noruega começou bem o segundo tempo, teve um gol anulado, né? Numa cobrança de escanteio, porque antes da bola ser alçada na área, o VAR pegou o Haaland empurrando o zagueiro no chão, né? Então, na conclusão da jogada acabou saindo o gol, mas o gol foi corretamente anulado, o escanteio batido novamente, né? Mas a Noruega começou a tomar conta do jogo no segundo tempo, tá? Pelo menos territorialmente falando, em termos de posse de bola, a Noruega foi melhor do que a Inglaterra, as oportunidades foram, né, surgindo mais para o lado da Noruega do que para o lado da Inglaterra, mas mesmo assim teve algumas substituições que umas eu entendi, outras eu não entendi que o técnico norueguês fez, né? Ali praticamente na parada para a hidratação ele fez umas substituições, por exemplo, ele chegou a tirar o Sheldon, né, para colocar o Nusa, né? O Nusa nas fases 16 avos de final fez um golaço, né, acho que foi Costa do Marfim, né, não sei, contra a Noruega fez, deixa eu dar uma olhada aqui quem a Noruega enfrentou nas fases 16, foi contra a Costa do Marfim, né, mas o Sheldon, ele estava indo muito bem ali na função, não sei se foi um pedido do Sheldon para sair, sentiu alguma coisa, tal. Eu não teria tirado o Sheldon,
né? Não só pelo bonito gol, mas porque ele estava fazendo um grande jogo, né? O Nusa tem um estilo mais, vamos dizer assim, driblador em relação ao Sheldon, mas em tempo, eu dei uma olhada aqui, em termos de duelo ganho, ele foi fraco, né? Não conseguiu ludibriar muito os seus oponentes no quesito drible, né? Até porque a linha de trás ali da Inglaterra estava muito atenta, muito bem postada, tá? E no individual, né, principalmente nas jogadas de drible, essas coisas todas, a defesa da Inglaterra conseguia se suportar bem, né? Nas bolas altas incomodava um pouco, teve até uma bola no travessão que a Noruega mandou, né? Mas essa saída do Sheldon eu não entendi a saída do Sorloth para a entrada do Oscar Bob, né? O Oscar Bob já é um jogador mais leve, mais ligeiro, o Sorloth já é um jogador gigantão, gosta de jogar na posição 9, mas estava restrito à posição 7 e ele não tem velocidade, não tem drible, né? Então, cansou, né? Enfim, teve até no final do primeiro tempo uma jogada de contra-ataque bonita ali, que a bola ficou no pé dele, ficou no mano a mano com o zagueiro, mas, tipo, poderia ter arrancado, né? Mas não tem arranque também, né? Então, essa substituição até que eu entendi, porque o técnico belga optou por colocar jogadores que realmente têm características de saber jogar pelas pontas e manteve o Haaland ali no meio. Vemos o Haaland tendo uma participação bem apagada no jogo, né? Não aparecendo, porque o seu marcador estava marcando muito bem e o sistema defensivo da Inglaterra estava funcionando bem, tá? Foi um sistema defensivo que apresentou poucas falhas, né? Teve muitas virtudes e poucos defeitos, tá? Mas mesmo assim, né, faltou para mesmo a Noruega tendo domínio territorial no segundo tempo, faltou aquela última bola, né? Aquela bola de definição, e aquela bola que realmente quebra a linha e deixa o atacante, no caso o Haaland, né? Um dos ponteiros, cara a cara com o goleiro, enfim. Então faltou essa também, né? Então o jogo foi encaminhando para a prorrogação, tá? Do lado inglês, saiu o Anthony Gordon para a entrada do Reece James, saiu, né, o O'Reilly para a entrada de Spence, o Spence entrou bem na partida, né? Saiu o Konsa para a entrada do Morgan Roger, né? O Morgan Roger teve uma atuação ali não muito diferente do mundo, mas enfim, não comprometeu, tá? E o jogo foi se encaminhando para a prorrogação, tá certo? Então, na prorrogação, tá? E logo aos 3 minutos da prorrogação, né? O Bellingham, que foi o melhor jogador do jogo, tá? E tem sido um dos melhores jogadores desta Copa do Mundo, tá? Mais um bonito gol dele, tá certo? Não vou dizer que foi um bonito gol, mas um gol de oportunismo, um gol de cara que chega com um falso 9, ele é meia, né? Ele é meio campista, mas um gol de meia atacante, né? Uma bola chutada de fora da área, o goleiro o goleiro o Nilan, né? Que teve uma atuação tão boa contra o Brasil, né? Salvou algumas chances, né? Mas aqui ele cometeu um erro que resultou em finalização, que rebateu a bola para frente, né? E o Bellingham, oportunista, rápido e ligeiro, virou o jogo para a Inglaterra, tá? E o Bellingham está com 6 gols e uma assistência, está fazendo uma baita Copa do Mundo, bom, sabe? Acho que só teve um jogo da Inglaterra que ele não jogou tão bem, acho que foi o segundo jogo que a Inglaterra ganhou do Panamá de 1-0, né? Mas na estreia da Inglaterra contra a Costa Rica, ele fez gol, ele foi um dos melhores em campo, tá? No jogo contra Cabo Verde não, República Democrática do Congo, jogou bem pra caramba. No jogo contra o México, até então, pra mim, foi, né, a melhor atuação dele com a camisa da Inglaterra nessa Copa, até melhor do que essa de hoje, né? Mas jogou muita bola, né? Fez 2 gols, sabe? Evitou um gol lá atrás, sabe? Se entregou e tem uma entrega física que é extremamente interessante, porque volta para recompor, volta para marcar, sabe? O Harry Kane hoje não teve no dia dele, tá? Estava muito marcado, mas aquele negócio, né, dando tudo de si para colaborar para a evolução do time, enfim. O Bellingham, que jogador lá, que jogador, como que Copa do Mundo esplendorosa está fazendo o Bellingham,
E está se metendo nessa artilharia aí, no meio dessa artilharia aí de Lionel Messi, Kylian Mbappé, né? E, enfim, agora a Inglaterra, com certeza, tem 2 jogos para fazer, né? O último ou é a decisão do título ou é terceiro e quarto, então vamos ver aí, né? Vamos ver aí o que o Bellingham pode apontar mais, que Copa do Mundo sensacional, ele é, sem dúvida alguma, um dos melhores jogadores dessa Copa. E no segundo tempo da prorrogação veio uma substituição polêmica por parte do técnico da Noruega, que ele tirou o Haaland, né? Não se sabe se o Haaland sentiu alguma coisa, tá? Algum desconforto, pediu para ser substituído, enfim, não dá para saber, não sei se, né, a informação for surgir mais adiante, mas não dá para saber o porquê que o Haaland saiu, tá? O Haaland saiu para a entrada do Johan Larsen, tá? Mas no segundo tempo da prorrogação, ainda inclusive até no final do primeiro tempo da prorrogação, uma bonita jogada de Spencer, que foi um dos jogadores que entrou, né, no decorrer da partida, no segundo tempo, tá? Teve um pênalti para a Inglaterra, o árbitro a princípio deu pênalti, tá? Depois o VAR chamou para ele conferir lá e ele acabou suspendendo o pênalti, mas na minha opinião foi pênalti, né? Ele colocou o corpo à frente, colocou a perna à frente, o seu marcador deu uma carga ali na parte de trás do joelho dele, então eu interpretei que é pênalti, o árbitro a princípio marcou, o VAR o convenceu a desmarcar, tá? Mas enfim, tá? Mas no início do segundo tempo a Inglaterra pressionou, no segundo tempo da prorrogação, a Inglaterra pressionou, quase faz o terceiro gol, né? Teve 2 boas defesas ali do goleiro Nila, né? Para evitar gol num chute de fora da área e num rebote, né? Acho que o chute de fora da área foi do... Agora não vou lembrar o nome do jogador, né? Mas o rebote foi do Spencer, né? Que chutou a bola em cima do Nila, tá? Mas enfim, aí a Inglaterra, né, tratou de fechar a casinha lá atrás e a Noruega não conseguiu infiltração, não conseguiu fazer nada, né? O Odegaard fez uma partida razoavelmente bem no primeiro tempo, apenas no resto do jogo nem tanto, né? E aquilo eu falei, né? O Sheldon era um jogador que eu teria mantido. Não sei se o Sheldon sentiu alguma coisa e pediu para sair, mas era uma substituição que eu não teria feito, assim também como não teria feito a do Haaland, né? Porque a bola, o Haaland é aquele tipo de atacante da chamada uma bola. Dos 7 gols que ele fez nessa Copa do Mundo, né? 6 foi dando um toque na bola, tá? O único gol que ele fez na Copa, que ele deu um toque a mais na bola, foi o segundo gol que ele fez contra o Brasil, né? Que ele recebeu, né? Avisou 2 vezes que ia chutar, ninguém chegou e chutou e fez o gol, né? Mas, enfim, se foi um pedido do jogador porque sentiu algum desconforto, é compreensível. Se não foi, tá, o cara é um dos artilheiros da Copa e você vai tirar ele no momento, né, que precisa buscar o resultado, enfim, tá? Vamos ver aí o que vai acontecer. Bom, a Inglaterra bravamente, tá? Passa, tá? Acho que é merecido, até certo ponto é merecido, principalmente porque foi um time muito aguerrido dentro de campo, que procurou anular, né, as virtudes da Noruega, respeitou a Noruega, tá? Não tratou a Noruega como um time inferior, não, levou a sério, tá? Tem o Harry Kane fazendo uma boa Copa, tem o Jude Bellingham fazendo uma Copa melhor ainda, tem o Pickford, que é o recordista de jogo pela seleção da Inglaterra em Copa do Mundo, tendo uma atuação sólida lá atrás, assim como o zagueiro, né, o rapaz que foi incumbido de marcar o Haaland, tá? Que é companheiro dele no Manchester City, jogou muitíssimo bem, tá? Declan Rice, apesar de não estar fazendo uma Copa do Mundo que eu esperava mais dele, tá fazendo uma Copa do Mundo razoavelmente boa, né? Eu esperava mais, mas tá razoavelmente boa, tá? Enfim, o Thomas Tuchel, o técnico alemão, ele causou muita polêmica na sua convocação para essa Copa do Mundo, porque ele deixou alguns jogadores tidos como certo de fora, né? Como o Maguire, né? E porque ele, na cabeça dele, ele só convocou jogadores que tivessem senso coletivo, né? Que pensasse primeiro no time e não que quisesse pensar somente neles, né? Somente no individualismo, né? E ele interpretou que o Maguire é um desses caras. Então, por isso que ele deixou o Maguire de fora. Tem mais uns 2, 3 nomes que ele deixou de fora, né? Que a imprensa inglesa, aquela ala, né? Que
mais radical da imprensa inglesa caiu matando para cima dele, mas o fato é que ele, com tudo isso, né, ele montou, tem um conjunto, tem um elenco na mão e fez a Inglaterra chegar aí às semifinais da Inglaterra há vários anos, né, e que não chegavam na semifinal. Acho que a última vez que a Inglaterra chegou na semifinal, se não me falha a memória, foi na Copa de 90 na Itália, se não me falha a memória. Tá? Eu lembro da Inglaterra chegando sim na semifinal da Copa de 90 na Itália. Tá? Eu acho que foi ali. Então, se for isso, já tem o quê? 90 para cá, 36 anos que não chega numa semifinal. Né? Então, sabe? Então, o Thomas Tuchel já conseguiu esse mérito. Né? A Inglaterra, certeza de pelo menos mais 2 jogos. Né? Tomara que para eles, para a felicidade deles, seja, né, o jogo da final, o último jogo, não terceiro e quarto. Né? Bom, quem é que a Inglaterra vai enfrentar? Tá para começar agora Argentina e Suíça, os hinos nacionais já foram tocados, o jogo está para começar e, minha opinião, tomara que dê Argentina. Esse time da Suíça, nossa senhora, ninguém merece, tá? O time limitado tecnicamente, o time ruim, tá? Agora depende da Argentina não vacilar, tá? Então a Inglaterra já está lá, vai esperar a Argentina. Encerro o vídeo aqui sobre Noruega e Inglaterra. O próximo daqui a algumas horas será Argentina e Suíça. Até, um grande abraço.